Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe, mais um guia para vocês. Dessa vez nós vamos dar uma mudada, nossos guias que são sempre feitos por texto aqui no nosso blog, vão passar a ter conteúdo em vídeo, tá? Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre WordPress, tá? É uma tecnologia muito conhecida, muito famosa, muitas vezes até quem não tem um conhecimento aprofundado em websites, em desenvolvimento, ouve falar. Então ele acaba gerando muitas dúvidas entre os nossos clientes, né? Qual que é a vantagem de eu ter um site em WordPress? Eu faço meu site em WordPress ou faço através das tecnologias convencionais, como a gente diz manualmente, né? Primeiro a gente precisa entender o que é o WordPress. Nesse guia eu vou dar um geral para vocês sobre o que é e como funciona o WordPress, tá? Então eu vou falar de uma forma bem geral o que é, qual é a diferença dele de um site normal e como que ele funciona, tá? Primeiro vocês precisam entender o que ele é. O WordPress é um CMS, tá? É uma sigla para Content Management System, ou em português um sistema para gerenciamento de conteúdo, sistema gerenciador de conteúdo. Essencialmente ele facilita a criação, edição e publicação de conteúdo, tá? O WordPress ele é feito para facilitar a criação, edição e publicação de conteúdo na internet. Inicialmente o WordPress não foi criado para desenvolver sites, mas sim blogs, tá? O WordPress ele foi criado numa época onde os blogs estavam começando a crescer muito no Brasil, numa época onde a maior parte dos blogs eram feitos com o sistema da Google, o Blogger. Deixa eu ver se ainda existe aqui, ó, blogger.com, que é um sistema da Google para a criação de blogs. Abrir ele aqui. Esse sistema ele é da Google, ele é gratuito, porém ele é muito simples e limitado, né? Ele cria os blogs todos mais ou menos nesse formatinho aqui. Então ele é um sistema bem simples, bem rudimentar. Nessa época, até um pouco antes, mas se popularizou no Brasil nessa época, o WordPress. O WordPress ele é um sistema open source. O que isso significa? Que o código dele é aberto, você pode fazer o download do código dele e ele é gratuito, né? Você tem opções pagas, tem como ter algumas vantagens, ter suporte direto do pessoal do WordPress, mas essas opções são pagas, tá? Eu estou aqui no site oficial que é wordpress.org, tá? wordpress.org. Aqui nós temos várias opções, também tem um site brasileiro, se não me engano é br.wordpress.org, deixa eu confirmar aqui. br.wordpress.org, é o WordPress Brasil. E aqui nós temos o site inicial dele. Logo aqui em cima a gente já tem um botão bem grande, ó, baixar o WordPress. Se você baixar o WordPress, ele vai baixar para você isso aqui, ó, um arquivo compactado. Isso aqui é o WordPress versão 4.9.6, tá? Dentro dele vai ter uma pastinha com esses arquivos aqui, que é uma estrutura bem similar a um site, tá? Qual que é a ideia do WordPress? O WordPress ele vai fazer um meio de campo entre o conteúdo do seu site e você. Então, por exemplo, um site, como que é feito um site? Deixa eu pegar aqui para vocês um modelo qualquer de site. Aqui. Esse aqui é um modelo de um site temporário. Então ele tem uma página e 3 pastas. Cada pastinha dessa vai conter outros arquivos. Então aqui JS tem 2 scripts JavaScript, Images tem uma imagem, CSS tem uma folha de estilo. E aqui temos a página index.html, que é o site de fato. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir no meu navegador mesmo o site. Assim que fica mais fácil. Ele já vai carregar aqui o site. Enquanto ele carrega, já vamos falando aqui. Bom, como que funciona um site desse? Um site desse ele tem que ser desenvolvido através do código
código fonte dele, né? Que ele carregou o site. Ó. Tem um efeitinho aqui e um botãozinho. Se a gente abrir aqui o código desse site, ele está aqui, ele é bem simples e ele é feito através do código. Então vamos supor que eu tenho o meu site, esse site aqui fala, pô, eu quero alterar essa fonte, ou eu quero alterar esse efeito, ou eu quero alterar a cor desse botão, ou eu quero alterar essa imagem de fundo, ou eu quero alterar a posição desse texto. Todas essas alterações têm que ser feitas no código fonte. Então se você falar assim, eu quero alterar aquela fonte, eu tenho que vir aqui, isso aqui inclusive está no lugar errado. Eu tenho que vir aqui no código e fazer essas alterações diretamente aqui, o que é trabalhoso, demanda tempo e especialmente demanda um conhecimento técnico, né? Essa é a principal diferença do WordPress. O WordPress ele tem um CMS para que você possa fazer isso, tá? Que é uma área administrativa para você gerenciar o conteúdo. Então, todo site em WordPress ele vai ter uma área administrativa. Se vocês pegarem aqui os arquivinhos do WordPress, vocês vão ver aqui que tem a pastinha, ó, wp-admin. wp-admin são os arquivos de administração. Então, logo que você subir, eu até subi o WordPress aqui para o servidor numa pastinha vazia para vocês verem as primeiras telas do WordPress. Logo que você abre um site em WordPress, que você pega esse conteúdo aqui em branco, né, que você baixou e joga no seu servidor, na sua hospedagem. Nesse caso, se você for cliente da 4steps, nós fazemos esses primeiros passos que eu vou mostrar aqui para você. Tá? A gente já te entrega o WordPress instalado, configurado, com um tema instalado e com os principais plugins instalados. Né? Logo que você abre, sandbox.4steps.com.br/WordPress. Logo que você abre o WordPress, seu site em WordPress pela primeira vez, ele vai aparecer essa telinha de configuração. É a primeira coisa, é tudo passo a passo, muito simples. Você vai escolher o seu idioma, português do Brasil, continuar. Depois, ele vai te dar alguns avisos. Você vai precisar de um banco de dados, tá? Todas as hospedagens que nós ofertamos aqui na 4steps tem pelo menos um banco de dados incluso, tá? Você vai precisar do nome do banco de dados, você vai precisar criar isso no seu painel administrativo, no seu cPanel, o nome do usuário, a senha e o servidor. O servidor, como você está no mesmo servidor, ele é local, ele é sempre igual, tá? Mas você vai precisar desse banco de dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é acessar o meu painel de controle. Então, se você tem uma hospedagem da 4steps, o seu painel vai ser sempre o seu site /cpanel, tá? /cpanel, cpanel. Quando você entrar aqui, ele vai te pedir um usuário e uma senha. Logo que a sua hospedagem é criada, você recebe um e-mail do seu gerente de contas com os dados da hospedagem. Lá vai ter usuário, senha e painel de controle, que vai ser esse link aqui do seu painel de controle. Tá? Não é 4steps.com.br/cpanel, é o nome do seu site. Então, se o seu site é vidraçaria do Joaquim, é vidraçariadojoaquim.com.br/cpanel. Você vai entrar com usuário e senha. E aqui você tem uma área de banco de dados. Então ele tem aqui um assistente, ó, assistente de banco de dados. Você pode usar ele. Aqui ele vai pedir o nome do banco, teste. Ele sempre vai ter um prefixo da sua hospedagem. Então aqui o nosso é steps, vai ser sempre steps underline alguma coisa. Próximo, usuário. Eu vou colocar a mesma coisa para ficar mais fácil aqui no vídeo. Vamos ver se ele vai criar mesmo assim. Não.
E aqui ele vai perguntar dos privilégios, tá? Aqui são as coisas que esse usuário que a gente acabou de criar vai poder fazer nesse banco que a gente acabou de criar. Como você vai usar para o WordPress, vai ser um usuário único até então, a gente vai dar todos os privilégios, porque ele vai precisar de todos esses privilégios para fazer tudo que ele precisa, tá? Já foi criado. Agora a gente pode voltar aqui, vamos lá. Ele vai te perguntar o nome do banco de dados, aquele lá atrás, steps, underline, teste 1. Usuário, mesma coisa. Senha, eu coloquei uma senha temporária. Servidor, como nós estamos na mesma hospedagem, é localhost mesmo. E o prefixo da tabela, todas as tabelas que ele criar, isso aqui vai estar no começo para você saber que é do WordPress, é a criação automática dele. A gente vai deixar WP mesmo. Enviar. Muito bem, você concluiu essa parte. É hora de instalar. Título do seu site. Meu site teste. Nome do administrador, tá? Para você entrar lá no gerenciador de conteúdo. Eu vou deixar admin mesmo. Senha, vou colocar a mesma senha temporária que a gente usou. Confirmo. E-mail, seu e-mail. E aqui você tem a opção de evitar que mecanismos de busca indexem este site, tá? Você evitar que o Google e Yahoo, que esses mecanismos achem seu site. Isso não é legal porque é lógico que você vai ter menos visibilidade. Então a gente vai deixar sem. E instalar. Se você tiver passado as informações do banco de dados todo certinho, ele vai finalizar essa instalação sem maiores problemas. Bom, sucesso, tudo certinho, é que ele tem a opção de acessar. Uma vez que você fez esse passo a passo, seu site está pronto, tá? Então aqui, ó, se vocês repararem no domínio, ó, eu estou no site /WordPress, que foi onde eu instalei /wp-login.php, ó. Se eu digitar wp-admin, ele vai cair no mesmo lugar, na tela de login, ó. Ele veio para a tela de login do mesmo jeito. Se eu tirar tudo isso e acessar só o site, ele já vai ter um tema instalado básico, ó. Ele já tem um sitezinho bem simples, um template básico instalado, tá? Sem nada, só com uma publicação básica. Olá mundo, bem-vindo. Este é seu primeiro post. Você pode abrir ele aqui, ó, ele vai abrir, já tem um comentário automático, tá? Então seu site ele já está criado, já está funcionando, tá? Se você acessar aqui sua área administrativa com login e senha, você já vai ver o seu painel de controle, que é toda essa ideia de CMS que a gente falou. É o lugar onde você pode editar o seu conteúdo, tá? Então, qual que é a diferença principal do WordPress desse sitezinho aqui simples que a gente falou, desenvolvido manualmente? Se eu quiser alterar algum texto desse site manualmente, eu tenho que entrar lá no código e fazer. Com o WordPress não, eu venho aqui em posts, todos os posts, ele vai ter aquele olá mundo, eu venho aqui editar, e aqui eu posso mudar, ó. Eu posso mudar o nome dele, minha primeira publicação, olá, sou Felipe Ladislau e este é meu primeiro site em WordPress. E aqui você pode mudar a formatação, pode mudar o alinhamento e etc. Tem várias coisas que você pode fazer aqui. No final eu clico aqui em atualizar. E se eu vier aqui para o site, visitar meu site, a gente vai ver que ele já atualizou. Ó. Meu site teste, minha primeira publicação, olá, eu sou... Escrevi errado ainda, Felipe Ladislau, esse é meu primeiro site WordPress. Tá? Ele é muito fácil de editar. Você pode vir aqui, ó, painel, posts, todos os posts, e editar. Lembrando que o WordPress ele foi feito para ser um sistema, um formato de blog. Ah não, tá certo, aqui a fonte não me permitiu enxergar a diferença entre o L e o I. O WordPress ele foi criado para ser um blog. Qual que é o formato de um blog? Um blog é uma página corrida com várias publicações, tá?
tá? Diferente de um site. Então, por exemplo, se a gente entra no terra.com.br, a gente vê que o Terra, o UOL, esse tipo de site, eles seguem o formato de blog. Então você entra, ele tem uma página corrida, e logo na primeira página ó, tem várias publicações. Então tem as notícias que você precisa saber para começar seu dia. Tempestade inunda a cidade, Nando Costa e namorada gravam música, Petrobras. Cada item desse é uma notícia. Se você acessar ela, ela vai abrir os detalhes nesse formato. Título, subtítulo, autor, data, um texto com imagem, links e no final normalmente uma área de comentários. Então tem sempre esse formato. Ele pode mudar um pouco, mas ele é sempre muito parecido. Diferente de um site. Se você acessar um site qualquer, por exemplo, apple.com. Se você acessar um site, o formato dele é diferente. Ele não tem esse formato de notícias. Ó. Ele tem várias imagens, algumas informações, algumas imagens de produto. E no fim algumas opções e alguns links. O formato é diferente, o estilo dele é diferente. Porém, o WordPress permite que você faça sites também. Tá? Quais são as vantagens do WordPress, além dessa vantagem clara que a gente falou? É a grande facilidade de alterar a aparência e os plugins, tá? De inserir coisas novas. Então, por exemplo, nosso site está com essa cara aqui. Né? Fala, Felipe, não gostei desse layout, não gostei dessa cara do site, tá feio, não quero isso. Se você vier aqui em aparência e temas, em menos de 2 minutos você altera isso. Você vem aqui, adicionar novo tema, já vi aqui os destaques que estão ligados ao WordPress. É lógico que você pode baixar da internet, enviar aqui um tema novo e assim por diante. Mas eu vou dar uma olhadinha rápida aqui e vou escolher um. Ó. Dá uma olhadinha, detalhes e visualização. Vamos ver esse aqui, se é bonito. Não muito. Bom, gostei desse. Você vem aqui, instalar. Ele vai aparecer aqui instalando, vai carregar um pouquinho. Se bem que eu gostei, deixa eu ver esse aqui, eu acho que eu prefiro esse outro. Esse outro está mais bonito. Eu venho aqui nele, instalar. Depois que você instala, você precisa ativar ele. Você pode ter vários temas instalados. Essa instalação é basicamente o WordPress baixando do servidor do WordPress para o seu servidor esse tema. Você clica aqui em ativar. Prontinho. Ele vai dar uma opção aqui de começar para fazer as edições básicas. Primeiros passos. Alguns links. Ir para o personalizador. No caso, esse tema tem um sistema de personalização próprio. Ah não, ele veio pro básico. Deixa eu fechar isso. Então. Além disso, nós temos plugins. Tá? Os plugins eles são pequenos componentezinhos que vão te ajudar a mexer com o teu site. Deixa eu só... Ó, esse aqui era nosso site. Eu vou recarregar ele para vocês verem a diferença. Só de eu apertar 2 botõezinhos, ó. Tá aqui nosso site, ele já tá com outra cara. Só de eu apertar 2 botõezinhos ele já mudou totalmente a cara dele. Né? Tem aqui uma página de exemplo pra gente. Tá? Então essa é a vantagem do WordPress. Você pode fazer essas mudanças de uma forma bem simples, de uma forma bem rápida. Os plugins. Os plugins são pequenos pedacinhos do site que você coloca para te ajudar em coisas específicas, tá? Então, por exemplo, vamos vir aqui nos populares. Normalmente, o que você precisar fazer no teu site, você vai ter um plugin para fazer. Então, eu quero colocar um formulário de contato. A gente tem esse aqui, ó, Contact Form Set, um plugin para formulários de contato. Eu quero vender. Tem o WooCommerce, é um
plugin super famoso para comércio virtual no site. Ah, eu quero um sitemap XML. Tem aqui, ó, Google XML Sitemaps e assim por diante. Você tem vários plugins que vão compondo o seu site, tá? Então é basicamente isso, pessoal. Essas são as principais vantagens do WordPress. É assim que um site em WordPress funciona e é assim que ele se diferencia do site comum. Se você gostou, quer aprender mais, quer entender como mexer nesse painel de controle e quer alguns vídeos ensinando a fazer algumas coisas mais avançadas, deixa um comentário aqui no YouTube mesmo. Avisa a gente que nós vamos encaixando nos próximos vídeos e nas próximas publicações no blog, tá bom? Por esse vídeo é isso, obrigado.